Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Fernando Ribeiro, o Pirro do UDS, Umbanda, Tradição, História e Sociologia, e hoje a gente vai falar sobre como os deuses de outras civilizações acabaram se tornando o diabo cristão. Para entender melhor esse vídeo, eu indico vocês assistirem o nosso vídeo anterior sobre como as religiões, os deuses e as divindades surgiram entre os seres humanos aqui na Terra. Assim vai ficar muito mais fácil para absorver esse conhecimento, ok? Então já deixa o like, se inscreva no nosso canal e roda a vinheta. O diabo para muitos representa aí um ser com a função de promover na Terra o mal absoluto. Para o cristianismo, o diabo seria a origem de todas as desgraças existentes no mundo e também compreendido como o anticristo, um ser aí capaz de corromper a humanidade de todas as formas possíveis. O demônio cristão não só tem formas antropomórficas, mas também desejos, sentimentos, atitudes, até ideais. Essa figura ela é recheada por lendas, mitos, e para muitos estudiosos trata-se de uma representação elaborada a partir das características de deuses pagãos lá do Velho Mundo. Ou seja, ele é visto como uma construção simbólica. É interessante a gente dizer que a imagem do diabo foi elaborada a partir de elementos representativos de outras crenças, de outros povos e sociedades, e que nada ali foi elaborado de maneira original pelo cristianismo. Quando a gente distingue aí os elementos teológicos embutidos, é muito pelo contrário, o diabo enquanto ser mitológico surgiu de uma coleção de mitos, símbolos, superstições, crenças lá da antiguidade. Com o crescimento do cristianismo, os cristãos que outrora foram perseguidos, eles passaram a ser os perseguidores. Para justificarem os seus preconceitos e limitações morais, procuraram demonizar os deuses das antigas religiões pagãs. E aí, pouco a pouco, o diabo ele passou a ser vinculado aos antigos deuses e ter uma forma física, como pés de animal, asas de morcegos, rabos de boi, garras afiadas, dentes enormes, olhos grandes e ameaçadores, chifres e uma cor aí quase sempre avermelhada, amarronzada, enegrecida, e sendo culturalmente chamado de demônio, Satanás, Lucifer, Beuzebu. Para os cristãos, essa figura ela habitava o inferno, um local subterrâneo aí, habitado onde os mortos e pecadores eles eram levados. Mas nas antigas religiões, lá da Pérsia, do Egito, da Índia, também havia a crença na imortalidade da alma. E também os lugares aí reservados para os considerados pecadores. Nessas crenças, deuses tinham os seus mitos e a sua justificativa social. Na mitologia grega, por exemplo, Hades era o deus do mundo subterrâneo, lugar aí onde todas as almas seguiam após o desencarne. Na terra de Hades havia um lugar chamado de Campos Elíseos, para onde iriam as almas boas. E havia também um outro lugar chamado Tártaro, para onde iriam as almas ruins. O Tártaro era um lugar de trevas, medo, sofrimento, que muito se assemelha ao que os cristãos descrevem como sendo o inferno. Já entre os povos do norte da Europa, os bárbaros, a crença na reencarnação e dos seres humanos já era mais comum. E podemos achar ali uma outra forma de interpretação da morte e das divindades que acompanham esse processo. Eles desprezavam o conceito de demônios e tinham suas próprias representações iconográficas acerca das suas divindades, e eram construídas ali estátuas e monumentos, quadros eram pintados, ambientes eram decorados com motivos religiosos para o culto aos deuses antigos. Esses deuses podiam ser representados com uma imagem humana ou de algum animal dito especial. Algum desses deuses eles tinham uma representação bem peculiar, tais como os Cernunnos, o deus cornífero. O Cernunnos ele tinha chifres e uma forma humanoide, e podia ter também a forma de um touro ou algum animal forte portador de chifres. Ele era um deus do panteão celta, um povo europeu antigo, considerado como protetor e senhor das florestas. Segundo a Wicca, o deus cornífero ele nasceu da grande deusa, ou seja, a divindade suprema para os wiccanos, representada por várias faces. O deus cornífero ele era protetor dos pastores e dos rebanhos. Muitas dessas influências elas chegaram até antes de Cristo. É importante evidenciar que o Antigo Testamento ele começou a ser montado uns 200 anos antes de Cristo, quando Ciro, imperador persa, libertou o povo hebreu do exílio na Babilônia. A religião persa nessa época ela era o zoroatrismo, uma crença maniqueísta caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e teogônico, que implicava aí na luta primordial entre dois deuses, representantes aí do bem e do mal.
que eles eram presentes e atuantes em todos os elementos e as esferas do universo, incluindo no âmbito da subjetividade das relações humanas. Essa crença zoroástrica, que era muito avançada cientificamente, acabou por influenciar a perspectiva aí dos hebreus em diversos campos, não só da religião. Essa influência, ela acabou por auxiliar no processo de construção da figura do diabo dentro das religiões abraâmicas de um modo geral. No zoroatrismo, o deus das trevas, da destruição, da morte, do mal e da desordem era a entidade Angro Maniu, um precursor das ideias que dariam a forma ao diabo cristão. Além desses impactos culturais que ajudaram a formatar a teologia cristã, há também aí ao longo do tempo um fenômeno de adulteração de nomes de determinadas divindades que apontam para o que chamamos de diabo. A palavra demônio, ela deriva de daimon, palavra grega aí que significa espírito, uma espécie de eu superior que cuida de cada pessoa durante a sua vida na Terra. Segundo os ocultistas, toda pessoa possuía o seu próprio daimon, responsável por acompanhá-la e protegê-la em caso de perigo, na medida do possível. Do seu nome surgiu a palavra daimonium, e mais tarde veio a se tornar demônio. Temos também a palavra diabo, que vem de diabolos, palavra cujo significado está atrelado a outra palavra bem conhecida dos gregos, que seria o símbolo. Diabolo para os gregos seria o contrário de símbolo, ou seja, símbolo seria aquilo que une e diabo aquilo que separa. O diabo é também conhecido como Satanás, e a origem desse nome ele vem da tradução de shaitan, lá do hebraico. A palavra que significa adversário, opositor. É uma palavra usada pelos povos antigos para designar qualquer povo que fosse um oponente em potencial ao seu durante uma batalha. E mais tarde seria estendido aos deuses desses povos. Na Bíblia eles costumam dizer que a palavra está associada ao ente misterioso, que teria se rebelado e deixado de servir lá para o Deus, e que aparece em Ezequiel 28, 12 a 19. Satanás também aparece no livro de Jó como o adversário, que disputa com Deus para ver até quando eles conseguiriam torrar a paciência de Jó. Nessas passagens não aparece nada sobre chifres, patas de bode ou tridentes relacionado com esse tal adversário na Bíblia. Só tinha referências a deuses fenícios, babilônicos, touros de ouro e outras divindades. Com o tempo, as crenças de outras religiões que cultuavam deuses que não tivessem uma certa ligação ao cristianismo foi sendo vista como crença adversária, e daí começaram a ser chamadas de satânicas, tidas, enfim, aí como crenças demoníacas. Lúcifer, que em hebraico é Heiliel Ben Shakar, em grego Reuforos, significa o que leva a luz, representando a estrela da manhã, o planeta Vênus, que é visível antes do alvorecer, a estrela d'alva. A designação descritiva na passagem bíblica em Isaías 14, de 4 a 12, provém aí de uma raiz que significa brilhar, e se aplica a uma metáfora aos excessos de um antigo rei da Babilônia, filho de rei Shakar, e não aí uma entidade em si. E algo semelhante também é descrito em Jó 29:3. Os usos dessa palavra lá no Velho Testamento e também no Novo Testamento, eles são contextualizados de maneiras diferentes. Isaías, ele não falava do diabo, mas ele estava usando imagens retiradas de um antigo mito cananeu, nos quais se referia aos excessos de um ambicioso rei babilônico. Para alguns, esse rei seria o Nabucodonosor. O pecado associado a Vênus é a luxúria. E o rei ambicioso que ele cita deixou-se levar pela luxúria e caiu lá dos céus onde ele estava. Na religião romana, Lúcifer, ou Luciturgo, tinha as mesmas atribuições de Prometeus, responsável por ter trazido a luz, a inspiração dos deuses para os humanos. E estaria condenado a permanecer com eles, sendo visto apenas durante a manhã ou cair da noite. Lúcifer, numa tradução dos mitos antigos, seria aquele que traz a iluminação. Já na Mesopotâmia existe um deus chamado Baal. Baal, ele possuía os mesmos atributos de Zeus, Odin. Ele era o pai celestial, senhor cósmico, que vigiava a terra e fulminava as pessoas com relâmpagos se fosse necessário. Era o deus da fartura, da fertilidade, cuja morada ficava a cornucópia. O nome Baal deu origem a Beliel, que vem referido até no Novo Testamento. Esse personagem, ele teve a sua origem muito anteriormente como príncipe do mundo, título aí que lhe garantiu uma certa superioridade em relação a outras divindades da época. Esse deus ele era conhecido também como Enki, o Senhor da Terra. Existem inúmeras referências dele na Bíblia. Números 22:41, os hebreus tinham altares a Baal, Juízes 2:13, o povo de Israel serviram Baal e Asterate. Em Reis 16:31, Jeroboão adora Baal. Crônicas 23:27, a morte de Matã, sacerdote de Baal. Jeremias 2:8, o profeta questiona o poder dos sacerdotes de Baal e outros deuses. Já Zebub era o nome hebreu para as coisas que podem voar.
ou no sentido mais específico, os gênios do ar, os silfos e outras entidades astrais do ar e dos céus. Baal, como já vimos, significa senhor. Desta maneira, Baal-Zebub significa aquele que é senhor dos gênios elementais do ar. Beelzebub, como o senhor das moscas, ele surge na interpretação distorcida da Bíblia do rei Jaime, lá da igreja anglicana, que chamava Baal, Zebub, de Lord of the Things That Can Fly, sendo que em inglês fly também quer dizer mosca. Então, para justificar a aura maléfica de Beelzebub, ele o associou a coisas repugnantes, como moscas que voam sobre fezes e restos estragados. Agora, falando sobre os chifres, para os cristãos, os chifres eles passaram a representar o demônio, o cordeiro ou o cabrito que era sacrificado em redenção no pecado. Mas os chifres eles sempre foram mais sinais de algo divino na antiguidade. Na mitologia grega, o deus Pan ele é representado sempre com chifres, orelhas, pernas de bode, trazendo aí características de uma fisionomia de um ser humano, bem como o seu tronco também. Pan, ele era o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores, sendo protetor de tudo que tem relação com essas coisas. Segundo as lendas que compõem a mitologia grega, o deus Pan, ele costumava residir nas grutas localizadas nas florestas, sendo também uma espécie de andarilho que vagava pelas montanhas, pelos vales, sempre procurando por caça. Ou então ele procurava por diversão, dançava com as ninfas. Por ser um verdadeiro amante da música, o deus Pan ele sempre é retratado em representações artísticas, trazendo aí nas suas mãos uma flauta que costumava tocar alegremente para os animais na floresta. O que pouca gente sabe é que o deus Pan, apesar de alegre, amante da música, ele também era muito temido por todos que precisavam atravessar as florestas, os bosques, especialmente quando essas travessias elas se davam no período da noite. A escuridão, a solidão, ela acabava fazendo com que as pessoas ficassem aterrorizadas, com muito medo, sem uma certa explicação aparente, e que quase sempre eram associados ao deus Pan. Por esse motivo, a palavra pânico, que hoje se refere a esse tipo de pavor repentino, acabou surgindo e deriva do nome dessa divindade. Pan também era o deus da fertilidade, da sexualidade masculina, do desejo desenfreado, carnal. Para os alquimistas e para os estudiosos da filosofia, Pan passou a ser considerado um símbolo do universo e da personificação da natureza. E mais recentemente, representando todos os deuses, daí surge a expressão panteísmo, para designar crenças que acreditam em diversos deuses de uma vez. Os romanos eles tinham um panteão de deuses que foi, na sua maioria, herdado da cultura grega. Portanto, quase todos os deuses romanos eles possuem correspondentes gregos. Silvanos e Faunos eram divindades latinas cujas características são muito parecidas com as de Pan, que podemos considerá-las como o mesmo personagem, só aqui com nomes diferentes. Os faunos eram deidades de florestas selvagens, com pequenos chifres, pernas de cabra e um pequeno rabo. Eles eram alegres, habilidosos, viviam sempre cantando, se divertindo. Os faunos eles são análogos aos sátiros gregos, que eram com um corpo metade humano e metade bode e que carregavam chifres também. Lá na Babilônia, o grau de importância dos deuses era identificado pelo número de chifres atribuídos a eles. Moisés foi representado com chifres na testa na estátua de Michelangelo. O próprio Alexandre o Grande encomendou uma pintura do seu retrato com chifres de carneiro na testa. Os antigos judeus conheciam esse simbolismo antigo, recebido das mitologias vizinhas. Com o tempo, o diabo também ganha aí alguns objetos de ofício, como tridente, tumbas, caveiras, cetro fálico, entre outras coisas. Além disso, poderia ser representado numa carruagem de fogo, muitas vezes puxada por bestas feras. Cresce aí a crença de que o diabo era o senhor da noite, dos prazeres carnais, da morte. Para a gente entender a origem agora do tridente, a gente tem que viajar de volta lá para a tradição hindu. Ali Shiva é o destruidor, ao lado de Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor. Na verdade, Shiva ele destrói para construir algo novo. Ele é associado assim ao fenômeno da transformação e da renovação. As suas primeiras representações elas surgiram no período neolítico, 4000 a.C. mais ou menos, na forma de Pashupati, o senhor dos animais. Assim como Kali, Shiva é destruidor do ego, dos defeitos e das podridões que precisam ser limpas lá nas nossas almas, para que assim a gente possa se desenvolver. O tridente mais antigo que se tem registro é o Trishula, a arma principal de Shiva, que é retratado aproximadamente aí 6.000 anos atrás. É com essa arma que ele destrói a ignorância dos seres humanos. Suas 3 pontas elas representam as 3 qualidades da matéria: Tamas, que seria a inércia, Rajas, o movimento, e Sattva, o equilíbrio. Eles também representam os 3 nadis, Ida, Pingala e Shushmana,
que correm aí ao lado da coluna e que são muito importantes no processo de circular energia através dos chakras e pela Kundalini. Portanto, para os indianos, durante mais de 4.500 anos, o tridente foi símbolo de sabedoria, uma arma sagrada que todos nós deveríamos sempre lembrar de carregar com a gente. Dos três deuses principais na mitologia grega, Zeus, Poseidon e Hades, Poseidon era o senhor dos grandes mares. A ele cabiam aí os domínios de todos os mares e, consequentemente, de todo o entorno nos quais o mundo estava contido. Poseidon, portanto, ele representava o senhor dos limites, que domina as águas do abismo, um poder que originalmente era até superior ao do seu irmão Zeus. Simbolicamente, enquanto Zeus possuía o raio como arma principal, já o Poseidon ele era detentor do tridente, a chave para a libertação espiritual. O tridente ele era a arma mais importante de todas, porque era através dela que o ser humano conseguiria dominar os 4 elementos e se tornar senhor do seu próprio destino. Como símbolo, o tridente ele era usado por todas as pessoas como símbolo de proteção. Talvez apenas ficasse no mesmo plano de popularidade que o falo de Pan e do Fauno, ou do pentagrama de Vênus, Astarte e Afrodite. Símbolos também que sofreram duras alterações aí ao longo do tempo. Foi só com o imperador Constantino e com o fortalecimento político da Igreja Católica Apostólica Romana que o tridente ele passou a fazer parte do arsenal de objetos associados ao diabo. O diabo ele é conhecido por muitos nomes na cultura ocidental, e ele é claramente representado como resultado da fusão de muitas crenças de diferentes culturas. Aparece na Bíblia Sagrada sob a forma de serpente que seduziu Adão e Eva no paraíso, que levaram eles a comerem o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, evento que remonta aí à época posterior ao exílio da Babilônia dos hebreus. Ele herdou também o tridente do Poseidon, o deus dos mares, os pés de bode eram de Pan, e a aparência de onda de Lúcifer só veio se concretizar a partir ali do Império Romano, 476 d.C., quando a Igreja Católica ela passou a ocupar o vazio de poder deixado pela queda de Roma. Época aí que a Europa se via mergulhado nas invasões bárbaras, e sem contar aí com um poder sólido para garantir a ordem social. Foi preciso demonizar as crenças pagãs, para que a religião cristã se prestasse como nova ferramenta de poder e de controle sobre os diversos povos que viviam dentro das fronteiras do decaído Império Romano, e fornecendo assim uma base de cultura comum para um mundo extremamente diverso e conflitivo. Para manter o seu domínio sobre essas populações durante o período que a gente tanto conhece como Idade das Trevas, a igreja ela resolveu personificar a encarnação do mal. Então, passou a representar em Lúcifer toda a maldade, os vícios, os pecados, os sofrimentos do mundo, e também a figura de um demônio malévolo, comandante de uma legião de outras criaturas das trevas, numa luta eterna contra Deus, contra os santos, contra os anjos, criaturas demoníacas que na mente da igreja queriam corromper a humanidade, carregar ela aí da perdição do pecado, afastando ela da verdadeira igreja de Cristo. Isso tudo veio para se prestar perfeitamente para dar consistência para o projeto de poder de uma igreja que tinha a ambição de reerguer um antigo império romano e unificar a fé e as crenças por todo o mundo. Esse projeto ele funcionou e o diabo promovido pelo cristianismo habita no inconsciente coletivo aí do Ocidente até hoje. Mas a gente sabe que o diabo ele não existe. E na prática ele acaba sendo só uma alegoria que o homem cristão utiliza para personificação do mal. É um ser alegórico, resumido aí em todas as paixões más dos espíritos imperfeitos. Serve de justificativa para tendências da própria espécie humana, cheia de imperfeições. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês se inscreverem aí no nosso outro canal de viagens, camping e turismo. E desejo para vocês muito axé e muito saravá.